Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula e a última do curso de Português Jurídico para a Defensoria. Eu estou num corre danado. Veja que eu estou com a camisa de atuação. Eu estava dando entrevista na campanha Sou Pais Responsável, mas agora chegamos aqui para essa última aula. E antes de eu começar, eu tenho que perguntar a vocês: a gente na última aula parou no final da aula 5, não foi? Deixa eu ver aqui. A gente viu padronização e já entrou nas principais características, principais qualidades do texto, né? Aí vimos a concisão, a objetividade, e a gente ia começar os mecanismos de coesão, não foi isso? Alguém pode confirmar para mim? Começaríamos hoje os mecanismos de coesão, não foi? Quem puder, sinaliza aí, que eu tenho quase certeza que era isso. Né, Ed? Acho que era mecanismo de coesão. Falei da coesão, Foi né? isso mesmo. Agora, antes de a gente entrar nisso, eu queria lembrar que nesse curso a gente fica ansioso para chegar nessa parte de redação, de dica de como fazer introdução de artigo de lei, de jurisprudência, de doutrina, e que a gente fica renegando um pouco a parte de gramática, mas vocês vão ver que agora, nessa parte de coesão especialmente, que tudo o que eu falei de gramática entra aqui. O que eu falei sobre pronome relativo, regência com pronome relativo, vem para cá. Uso de pronome demonstrativo, cai aqui também. Tudo que eu falei deságua aqui, nessa parte de redação. E com a crase, tudo que eu trouxe antes, vocês vão aplicar agora. E o que eu trouxe nas aulas passadas, tudo aquilo serve para vocês terem segurança para escrever, para vocês dominarem o texto. Quando eu falo, isso aqui é obrigatório, isso aqui é facultativo. Ali eu estou dando o domínio para vocês decidirem. Eu vou fazer assim, porque essa estratégia aqui fica melhor, mais compreensível dessa forma. Se eu não colocar essa crase aqui facultativa, vai poder ficar ambíguo. Então, para vocês evitarem isso, é que vocês estão dominando a parte de gramática, tá? É para a redação de vocês ser mais clara, mais objetiva, mais concisa, para que vocês consigam usar, para que vocês consigam passar o máximo de informação com o mínimo de palavras, porque vocês vão saber da técnica, né, para construir isso. Tudo aquilo foi para chegar aqui, tá? E também para evitar aqueles destaques loucos de petição, que coloca tudo em caixa alta, grifa, é tudo ao mesmo tempo. Caixa alta, grifado, negritado, sublinhado, tudo ao mesmo tempo. Parece um exagero quando eu vou repetindo todos esses efeitos, mas não é. Isso é rotina. E existem técnicas de redação que permitem que vocês deem ênfase às coisas. E claro que vocês, às vezes, vão precisar reforçar essa ênfase, além de colocar a informação no começo, de dispor na ordem direta, de evitar a palavra inútil. Às vezes, vocês vão querer dar destaque àquelas palavras úteis, imprescindíveis e objetivas que vocês escolheram. E aí, vocês vão usar, eu até coloquei hoje no Instagram a dica sobre isso, quando vocês quiserem dar destaque, o negrito é que dá destaque, certo? Não precisa colocar em amarelo, não precisa mudar a cor da letra, basta negritar. Se ainda assim, dentro do negrito, vocês quiserem destacar alguma palavra do que já está destacado, aí vocês podem sublinhar. Agora, itálico é para palavra estrangeira, certo? E aspas também, mas enfim, é só esse recado para vocês não poluírem o texto, certo? Vamos começar com as técnicas de coesão agora. E lembrando que coesão ela pode ser tanto sequencial, que é a progressão do seu texto, tá? E você vai precisar, como é que você vai fazer? Vai fazer seu texto evoluir, progredir de forma lógica, por meio das conjunções, dos conectivos, conjunções, preposições, tá? É por meio disso.
porque ele precisa andar. Lembra que eu falei das frases de ladainha, que não dá para ficar circulando em torno da mesma ideia e repetindo a mesma coisa o tempo todo? É isso. É, Ontem eu li um parágrafo, até coloquei na live que eu fiz ontem, corrigindo o trecho de peça jurídica. é, eu coloquei um trecho que a pessoa começava dizendo que requereu em caráter de urgência, requereu tutela antecipada para a concessão de tal medicamento. Aí daqui a pouco ela, porque precisa do remédio em caráter de urgência. Já falou em tutela antecipada, você não precisa repetir o caráter de urgência, urgentemente. Isso são informações inúteis e repetitivas. Você está dizendo duas vezes a mesma coisa, tá? Mas tem coisa muito mais grave que isso, tá? Foi um exemplo que veio à minha cabeça porque eu falei sobre isso ontem. Agora eu vou começar a compartilhar a parte de coesão com vocês, tá? Assim, eu parei na. Tá vendo o que é fazer um monte de digressão no meio da coisa? Eu falei da sequencial, né, que é a progressiva, e da referencial. A gente tem a referencial, a remissiva, que faz a retomada dos elementos. E aí você consegue, por meio dos pronomes demonstrativos, dos pronomes oblíquos átonos, né, quando a gente substitui a aula, é, a defensoria construir uma sede em Vitória da Conquista. Para construí-la, ela precisa fazer isso eu substituí um elemento por um pronome oblíquo átono, o a, né? Os pronomes oblíquos átonos que substituem o objeto direto são o a, os, as. Quando a gente junta a um verbo no infinitivo, né, que termina em R, esse R cai e esse o, a, os, as vira lolá, los, lás. Isso é técnica de redação, de coesão referencial, de retomada, que evita a repetição, tá? Porque eu falei aqui que essa repetição é de quem não domina essas técnicas. E a ortografia fala que essa linguagem ela é corriqueira na pena dos incultos. E para a gente, além de escrever um texto elegante, né? Esse é um dos objetivos, para também a gente não passar vergonha, trazendo essa linguagem mais infantil, tá? Existem essas duas formas de coesão, tá? E a coerência é o produto da coesão. Você alinhavou o texto, encadeou. O sentido que sair disso é a coesão, então é a coerência. Então, seu texto precisa ser coerente. E a coerência vai surgir dessas marcas linguísticas que você deixou, ela vai ser produto disso, tá? Então, eu vou voltar a compartilhar aqui para não perder tempo, tá? Deixa eu tirar daqui. Vamos lá. Sobre as técnicas de coesão. A elipse. O que é a elipse? É a omissão de uma palavra que pode ser subentendida pelo texto. Ok? Existe um outro tipo de elipse que é a zeugma. A zeugma é a omissão de uma palavra que já foi mencionada anteriormente e que você pode omitir porque você não vai repetir, né? O uso de pronome relativo, eu já falei para vocês, né? A gente teve a aula de regência com pronome relativo. Aí eu abordei os dois assuntos. E os pronomes relativos, só para relembrar. Que, o qual, as quais, cujo, onde, quem. A ação que tem como objeto. Aí vejam, a gente tem o problema do queísmo, né? Dois problemas muito graves e recorrentes que denunciam a falta de domínio da coesão são esses aqui, o queísmo e o gerundismo. O queísmo é a repetição exagerada do que, porque você desconhece essas outras técnicas. Aí aparece a ação que tem como objetivo. Poxa, você já vai usar o quê? Em outros momentos que são inevitáveis e tá tudo bem, porque ele existe e existe para ser usado. Mas se você tem um cujo, né, para ligar esse objeto possuído ao possuidor, por que você não usa o cujo, né? Então, a ação cujo objeto é uso de pronomes pessoais oblíquos átonos, ou a, os, as, me, te, se, nos, vos, lhes. A gente viu isso também em colocação pronominal, tá? E depois de ter aprendido isso, agora vocês vão colocar na redação como técnica de coesão.
Procurei a última decisão sobre o assunto, porém não a encontrei. Esse a aqui é um pronome oblíquo átono e ele retoma última decisão, certo? Expressões de coesão entre um parágrafo e outro. Outra coisa, né, na primeira aula, acredito que eu falei aqui, que tudo que eu mais peço a estagiário, a servidor, qualquer pessoa que vai escrever comigo, é que use elemento de coesão, que use conectivo, que use conjunção, tá? Não deixe um período solto em relação a outro, uma oração solta em relação a outra. Estabeleça esses nexos, tá? E você que vai decidir o nexo que você vai querer estabelecer, que é importante estabelecer. Isso tudo por meio desses conectivos. Aí eu trouxe alguns conectivos aqui para você passar de um parágrafo para outro. Ademais, o outro sim vem sendo até criticado por parecer rebuscado, mas eu não acho não, tá? Eu acho até bonitinho. Ademais, outro sim, desse modo, por outro lado, nesse sentido, nessa senda, de modo semelhante, ante o exposto, dessa arte. Tudo isso são elementos que você pode usar na transição de um parágrafo para outro, certo? Além das outras conjunções, né? No entanto, se você quiser trazer uma diversidade aí, ok? Mas vamos lá. Vamos empregar os métodos de coesão. Eu trouxe trechos de petições de ADPF para cá. Todas são de ADPF. Para vocês verem como esses elementos são empregados, tá? Além desses aqui, existe a sinonímia, a hiperonímia, que é a substituição por sinônimos. Nunca vai existir um sinônimo exato, tá? São palavras de sentido próximo. Agora, existem outros, né, como hiperonímia e sinonímia, que são essa relação também de sinonímia, mas aí já é uma coisa de um sentido genérico em relação a um sentido mais específico, tá? Quando eu falo, a Defensoria Pública fez isso, isso e isso. A instituição, eu estou substituindo da Defensoria Pública um termo mais específico por outro de sentido mais abrangente. Aí eu estabeleci uma relação de hiponímia. Não, de hiperonímia, tá? Porque é um sentido mais abrangente, certo? Agora, se eu faço o contrário, é hiponímia, porque o outro vai ser menos abrangente, tá? São essas técnicas e vocês vão ver aqui como isso é feito. Vejam, substituição por pronome pessoal do caso reto. Em outros países, técnicas decisórias alternativas foram empregadas para a solução de grave e massificada afronta a direitos fundamentais. Nos Estados Unidos, por exemplo, elas foram usadas na tentativa de superação da segregação racial de fato em escolas públicas, melhoria de instituições psiquiátricas e também para o enfrentamento dos gravíssimos problemas prisionais do país. Isso foi a DPF 347, que foi aquela do estado de coisas inconstitucional. Tá? Aí vejam aqui, técnicas decisórias, ele não precisou repetir. As técnicas decisórias alternativas foram usadas na tentativa de superação da segregação. Certo? Não precisou. Ele substituiu por pronome pessoal do caso reto, elas. Agora, vejam, substituição por pronomes demonstrativos. Este estado calamitoso, vejam, ele traz, né, o estado calamitoso, com um outro sinônimo, porque ele traz as desgraças todas dessa superlotação, desse estado de coisa inconstitucional, ele descreve toda essa situação, aí depois retoma. Este estado calamitoso no nosso sistema penitenciário, neste contexto, este cenário, este quadro de superlotação, ele faz a substituição por um pronome demonstrativo junto com termos genéricos para se referir ao que ele trouxe anteriormente, sem precisar repetir tudo novamente. Continuando. Um habeas corpus coletivo foi impetrado a favor de todas as pessoas privadas de liberdade na província de Buenos Aires. Alguém está querendo falar? Tá. De Buenos Aires, que estavam detidas em estabelecimentos policiais superlotados. No julgamento, acordo, depois de reconhecer. Vejam, aqui ele empregou, né? Esse que, pronome relativo,
e substituem pessoas privadas, as pessoas privadas de liberdade, não é? Que estavam detidas em estabelecimentos, as pessoas privadas de liberdade, tá? Substituiu por esse que, pronome relativo. Vejam, dentre as afrontas, vale destacar a natureza administrativa. Daí porque, embora em regra não seja o papel do judiciário envolver-se na formulação e implementação de políticas públicas, quando estas, aqui ele está se referindo, embora não seja o ideal, tá? A gente está fazendo a interpretação aqui. O ideal é que você retome o que já foi mencionado por essa, certo? E não por esta. Mas a gente sabe entender o que ele está falando aqui. Por excesso ou deficiência, resultarem em graves lesões a direitos básicos, especialmente de grupos vulneráveis, se justifica democraticamente a intervenção judicial, certo? Substituição por pronomes relativos. O quadro é do amplo conhecimento das autoridades públicas e da sociedade. A Câmara dos Deputados promoveu o CPI do sistema carcerário, cujo corajoso relatório, ele retomou o quê? A CPI do sistema carcerário, tá? E introduziu aqui o elemento possuído, o cujo ligou, né, essas informações. O corajoso relatório de quem? Da CPI, do sistema carcerário, tá? Agora, diferentemente dos outros pronomes relativos, o cujo não concorda é, com o elemento anterior. Ele concorda com o elemento posterior, que é exatamente o possuído, tá? Se eu falo a escola na qual eu estudo, por exemplo, eu retomei escola e tive que fazer concordar o meu pronome relativo com esse elemento anterior. O cujo, não. O cujo concorda com o posterior, certo? Que é o elemento possuído. Ainda por pronomes relativos. O CNJ realiza mutirões carcerários em presídios de todas as unidades da federação e divulga os respectivos relatórios que oferecem um diagnóstico claro. O que é invariável, né? A gente não pode concordar com ele, não pode variar. Esse que retoma o quê? Os respectivos relatórios. E eles que oferecem um diagnóstico claro, certo? A situação chegou ao ponto de motivar intervenções da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Estado brasileiro. Pronto. Esse que retomou também a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quem é que foi que condenou o Estado brasileiro? A Corte. Tá? Aí eu não precisei repetir. Ainda, tratou-se do processo T53 de 1998, em que se reconheceu. Em que retoma o quê? Foi nesse processo que se reconheceu, né? O estado de coisa constitucional. Nesta decisão, aí é que eu aproveitei, na histórica decisão, aí eu estou retomando essa decisão aqui, que reconheceu o estado de coisa constitucional. Tá? São elementos que retomam, que fazem a coesão, que vão encadeando as ideias, tá? Retomando e progredindo. Isso já mencionei. Na hipótese, tratava-se de centenas de pessoas miseráveis que estavam vivendo em barracas improvisadas de plástico depois de terem sido despejadas da área particular que antes ocupavam. Aqui, novamente, né? Pessoas miseráveis que estavam vivendo. Esse que retoma pessoas miseráveis. Aqui, novamente, outro que. E aqui também. Da área particular que antes ocupavam. Esse que retoma a área particular, que ocupavam essa área particular, né? E que reivindicaram do Estado a garantia imediata de abrigos adequados. A relação aqui de hiperonímia e de hiponímia. A hiperonímia a substituição por uma palavra mais abrangente, como eu falei, a defensoria pública, né? A defensoria pública, eu retomo instituição. Instituição é uma palavra mais abrangente do que defensoria pública. Hiponímia é a substituição de uma palavra por outra mais específica. Se eu falo que eu comprei um automóvel, aí depois eu digo que o carro era assim, o carro é
eu acredito, mais específico do que falar automóvel, né? Porque eu acho que existem outros automóveis, né? Enfim, vamos lá. As prisões brasileiras são verdadeiros infernos dantescos, com celas superlotadas, imundas e insalubres, proliferação de doenças infecto-contagiosas, comida intragável, temperaturas extremas, falta de água potável e de produtos higiênicos básicos. Homicídios, espancamentos, tortura e violência sexual contra os presos são frequentes, praticados por outros detentos ou por agentes do próprio Estado. As instituições prisionais, tá vendo? Ele trouxe relações de, de hiponímia e peronímia, de sinonímia, tá? Ó, além da gravíssima geral, aqui vocês vejam que ele vai fazer substituir o tempo todo, porque essa ADPF 347, ela trata de quê? De violação de direitos humanos. Aí você vai ficar repetindo violação de direitos humanos, violação de direitos humanos. Não, aí ele traz, né? Ofensa aos direitos mais básicos, graves violações de direitos humanos, atinente aos direitos. Atinente nem existe, tá? Essa palavra não existe, eu já falei lá no lá no começo, sobre essa questão, lá na parte do... Na verdade, atinente existe, o verbo que não existe, né? No que atine, isso não existe, tá? Aos direitos fundamentais dos presos. Vejam que ele vai criando essas relações de sinonímia, de hiperonímia, hiponímia, para substituir, porque não dá para falar o tempo todo, né? Numa DPF, que é gigante, da mesma forma, tá? Elipse e zeugma. Elipse é a omissão de uma palavra que pode ser subentendida pelo contexto. E a zeugma é também uma opção, porque é a omissão de uma palavra que já foi mencionada e, portanto, você pode compreender. Vejam, impôs diversas medidas imediatas, mas também a elaboração. Mas também o quê? Mas também impôs a elaboração. Então, eu omiti uma palavra que já foi mencionada e, portanto, pode ser subentendida. Tá? Acontece que, quando dá rescisão do seu contrato de trabalho sem justa causa, esse quando dá, eu já falei aqui, né, que não é adequado, a reclamante assinou o documento solicitando a continuidade do plano de saúde empresarial, garantido pela lei tal em razão do desemprego voluntário, tanto por parte da autora quanto para seus dependentes, no qual o pagamento seria assumido pela reclamante conforme determina a legislação. Aqui ela usou reclamante, né? Mas depois ela falou de parte autora. Nesse caso, eu acho melhor a gente seguir do começo até o fim com o nome que a denominação que a pessoa decidiu usar. A autora vai até o final, o requerente vai até o final, certo? No entanto, a rescisão... Não, isso é a mesma coisa. A literatura médica aponta que a má formação por defeito do fechamento do tubo neural, essa foi a DPF do anencefalo, acho que é a DPF 54. A literatura médica aponta que a má formação por defeito do fechamento do tubo neural durante a gestação, não apresentando os fetos, os hemisférios cerebrais, levam à morte. Aqui, vejam, aqui eu tenho esse pronome oblíquo átono, que retoma os fetos, né? Apresentando, né? Não apresentando o feto, certo? Porque e também existe isso, né? Quando a gente estiver falando de uma teoria, não precisa colocar no plural. Quando a gente coloca o feto nesse singular, eu estou abrangendo todos os fetos. Eu não preciso colocar isso no plural, certo? É uma questão de estilo também. E aqui levam à morte intrauterina. Isso aqui é um pronome oblíquo átono que retoma, tá? Consoante sustentado, impor à mulher o dever de carregar por 9 meses um feto que sabe com plenitude de certeza não sobreviverá, causa a gestante. Aqui ele estabeleceu a relação de hiponímia e paronímia. Mulher gestante, tá? Ele usou um termo mais específico aqui, certo? Cumpre referir que o poder de interpretar o ordenamento normativo, ainda que disseminado por todo o corpo social, traduz prerrogativa essencial daqueles que o aplicam.
Esse o aplicam retoma o quê? O ordenamento normativo, né? Ele que é aplicado, incumbindo ao Judiciário, novamente ao Supremo Tribunal Federal, que detém em matéria constitucional o monopólio da última palavra, o exercício dessa relevantíssima atribuição de ordem jurídica. Qual é a ordem jurídica que ele retomou aí? O poder de interpretar o ordenamento, tá? Dessa relevantíssima atribuição. Novamente aí, vocês estão vendo a retomada o tempo todo. O Supremo Tribunal Federal, em referidos julgamentos, comatou a omissão governamental e conferiu real efetividade de direitos essenciais, dando-lhes concreção, dando-lhes esse li é um pronome oblíquo que substitui um objeto indireto. Eu falei que o a substitui o objeto direto, esse lhe substitui um objeto indireto, tá? Nesse caso aqui, ele é um objeto indireto. Ele poderia ser um adjetivo nominal, mas a gente não vai entrar nisso porque não é prova de concurso. E toda vez eu faço uma digressão dessa e a gente se atrasa um pouco. Dando a eles, né? A eles é o objeto indireto. Concreção e viabilizando desse modo o acesso das pessoas à plena fruição de direitos fundamentais, cuja realização prática lhes estava sendo negada a eles. Tá? Aí eu tenho um complemento também desse nome, negada, né? Desse adjetivo, certo? Bom, que na verdade esse partícipe aqui, ele está no meio dessa locução verbal aí e na voz passiva, certo? Injustamente por arbitrária abstenção do Poder Judiciário. Aqui o cuja, o lhes aqui novamente, certo? E fora esses direitos essenciais aqui, que ele fala, vocês veem, né, que essa é a DPF 347 e ele substitui o tempo todo, direitos fundamentais, direitos básicos, enfim, tá? Cabe enfatizar presentes tais razões, aí ele está redomando tudo. Esse tais também é um pronome demonstrativo, tais, semelhante, são pronomes demonstrativos e servem para retomar, né? Presentes tais razões que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho da jurisdição constitucional, tem proferido muitas vezes decisões de caráter nitidamente contramajoritário, em clara demonstração de que os julgamentos desta Corte, ele falou o quê? Supremo Tribunal Federal e agora desta Corte. E aí fica a dúvida, né? Ele está fazendo a retomada no texto, tá? Supremo Tribunal Federal, ou ele está falando desta corte, o ambiente no qual ele está litigando, né? Nesse caso, como existe essa dupla possibilidade, não tem erro aí, tá? Quando assim proferidos, objetivam preservar em gesto de fiel execução aos mandamentos constitucionais a intangibilidade de direitos, interesses e valores que identificam os grupos minoritários expostos a situações de vulnerabilidade. Antes, ele descreveu tudo, né? Aí ele retoma aqui, situações de vulnerabilidade jurídica, social, econômica ou política. E que, por efeito de tal condição, essa situação de vulnerabilidade, novamente, ele usa o pronome demonstrativo com uma palavra mais abrangente. Torna-se objeto de intolerância, perseguição, de discriminação e injusta exclusão. Certo? O problema do queísmo. Observa-se que as normas, vejam esse trecho não é meu, tirei de uma petição real. Observe-se que as normas legais não exigem que os requerentes da assistência judiciária sejam miseráveis para fins de sua concessão, bastando que, vejam quantos queis, que comprovem a insuficiência de recursos para puxar o processo, ou, como reza a norma constitucional, que não estão em condições de arcar com as custas do processo. Aí vejam a reescritura. Observe-se que as normas legais não exigem a miserabilidade dos requerentes, tá? Eu não precisei dizer, não exigem que, como estava aqui, não exigem que os requerentes da sociedade sejam miseráveis, né? Observe-se que as normas não exigem que, coloquei aqui, observe-se que as normas não exigem a miserabilidade, já eliminei o que, né?
dos requerentes como requisito para a concessão de assistência judiciária. Ele devia estar querendo falar da gratuita, né? Basta a comprovação da insuficiência dos recursos ou de condições para custear o processo sem prejuízo próprio de sua família. Quanto à objetividade, né? Você deve ser direto, claro, específico e objetivo, sem viajar, sem subjetividade. E quais são as informações importantes do texto? O que é que carrega o sentido do texto? O que é que carrega o sentido do texto? O verbo e o substantivo. Ali estão as informações importantes e tudo que você precisa aprender. Às vezes, a gente precisa colocar um adjetivo para diferenciar determinado substantivo. E aí não é uma palavra inútil. Mas é isso, se você estiver colocando adjetivo, bom pagador, mãe exemplar, esse tipo de coisa, não faz diferença para o seu argumento, tá? Seja objetivo, mesmo se vocês soubessem a diferença que isso faz. Porque quando a parte exagera demais, ela pode estar alimentando um ego dela, de descarregar uma emoção, de desabafar uma coisa ali, de criar uma história, achando que aquilo vai, de alguma forma, influir no ânimo do jogador. Claro que a gente também tem que ter em mente as palavras que a gente vai usar, o que a gente vai dizer, dependendo com quem a gente estiver lidando, né? Mas quando vem a outra parte com uma linguagem sóbria, leve, objetiva, direta, sem essas emoções, né? A pessoa está lá emocionada. Aí a pessoa vê, diferencia, né? Você mostra isso, objetividade, concisão, conhecimento, tudo isso de uma vez só, e aí você retoma o holofote para você, a situação, né? É ser direto, específico, objetivo, sem subjetividade. Eu comecei aí, né? Sem subjetividade. O adjetivo e o advérbio, e olhe como o povo gosta de usar esses advérbios, né? Tranquilamente, perfeitamente, urgentemente. Aí é uma subjetividade. Você precisa demonstrar esse perfeitamente. Não adianta você falar, tá? A credibilidade da sua petição, ela não está no uso desses adjetivos, desse apelo emocional, né? Ela está na forma como você escreve, na simplicidade, na objetividade, e não nisso. Porque isso é um texto dissertativo argumentativo. Você vai convencer por meio de argumentos objetivos, e não nesses apelos, porque quem faz esses apelos emocionais são as obras de arte, obras literárias, que visam a provocar alguma emoção. E é para isso que a gente consome obra literária, para ficar emocionado. Uma petição não é, né? Para isso. Trata-se de uma qualidade intimamente ligada à concisão, à clareza, pois para alcançá-la é preciso evitar a repetição. Vejam aqui que eu usei técnica de coesão, né? Para alcançar que qualidade? A objetividade. É preciso evitar a repetição de ideias e palavras, isto é, o floreio, e chegar direto ao assunto. O caso em estudo indica episódio de natureza gravíssima em relação à saúde e à própria vida. Isso é texto que veio para mim, tá? Não sou eu escrevendo, eu vou reescrever depois. O caso em estudo indica episódios de natureza gravíssima em relação à saúde e à própria vida de segurado, de modo que resta indicado, já falei do resta, já falei dali da falta de crase, mas vamos seguir. De modo que resta indicado a possibilidade, que resta indicada, ele juntou todos os erros sobre os quais eu falei logo na primeira aula, aqui, de retorno ao trabalho nas mesmas funções anteriormente exercidas. Nesse norte, a partir da perícia médica, ficará melhor demonstrado, não é ficará melhor demonstrado, é mais bem demonstrado. Antes de particípio, a gente não pode usar essa forma sintética de superlativo, tá? A gente tem que usar mais bem, a forma analítica. Mais bem demonstrado o fato tal fato, podendo ensejar a percepção do benefício.
novamente, o gerúndio inadequado. Resta, claro, novamente, o verbo restar aí de forma inadequada, esse restar dessa forma é uma importação do francês, do verbo rester, mas ele não encontra equivalente na estrutura do português, tá? Então, fica claro que a parte autora teve a capacidade funcional reduzida, podendo o grau de redução de desempenho ser constatado por perícia judicial, bem como pelos documentos médicos constantes dos autos. Assim, por tudo quanto exposto, faltou outra vírgula aqui, né? Tá cheio de problema, né? Eu até aliviei aqui para dar continuidade na leitura, mas tem coisa que resta inequívoca novamente, porque o povo acha chique, resta inequívoca a presença dos elementos necessários à concessão do benefício do auxílio-acidente, desde a data da cessação do auxílio-doença acidentário, diante da documentação constante dos autos e pelo exame pericial a ser realizado, caso o juízo entenda ser necessário dirimir qualquer aspecto no tocante à capacidade do autor. Vejam que eu até canso de ler. É um saco, né? Olha o tamanho desse período, olha o tamanho desse parágrafo. O caso em estudo indica episódios de natureza gravíssima em relação. Aqui sou eu reescrevendo. O caso em estudo indica episódios de natureza gravíssima em relação à saúde e à vida de segurado. Não precisa a própria vida de segurado. É claro que é a vida de segurado. Não é a própria vida de segurado, a própria. É a vida dele, de segurado, de modo que é impossível o seu retorno ao trabalho, nas mesmas funções anteriormente exercidas. Assim, isso aqui tirei, né? Assim, a partir da perícia médica ficará melhor demonstrado? Não, tira. A autora, pois, teve a capacidade funcional reduzida, o que será constatado por perícia médica, bem como pelos documentos médicos constantes dos autos. Dessa arte, por tudo quanto exposto, vírgula, ali que faltou, é inequívoca a presença dos elementos necessários à concessão do benefício auxílio-acidente, desde a cessação do auxílio-doença, diante da documentação anexa e pelo exame pericial ser realizado. Caso o juízo entenda necessário dirimir qualquer aspecto. Eu preferia colocar quanto à perda, né? Melhor. Quanto à perda da capacidade do autor. Completando essa objetividade, é importante falar da naturalidade. Ontem eu também comentei algumas coisas, né, na live, mostrei alguns erros bem básicos de um trecho, e a pessoa usando palavra complicada, palavra difícil. Aí quer dizer, ele está querendo mostrar uma erudição aqui, que nitidamente, pelo texto dele, ele não tem. Né? Se ele já errasse, ele seria vergonhoso. Agora, ele tentar maquiar e ser desmascarado pelo próprio texto é duplamente vergonhoso, né? Aí, quando a gente vê essa palavra plantada, isso quebra a naturalidade do texto. Quando você está escrevendo de um modo que você jamais falaria, aqui, óbvio, e vocês entenderam, que eu não quis dizer que a gente vai escrever como a gente fala, na oralidade. Mas certas coisas a gente sabe que jamais, nem da forma mais formal, a gente falaria daquele jeito. Então, não é bom escrever daquele jeito, né? Quando a gente escreve, deve se aproximar da nossa linguagem oral, respeitando a norma culta, no sentido de que eu não vou empolar demais. Ali eu estou organizando, tá? Quando eu escrevo, eu estou organizando as ideias da melhor forma. E estou tendo a oportunidade de pensar, colocar para lá, colocar para cá, reescrever, revisar. É por isso que o texto escrito é diferente da oralidade, e além de poucas coisas, né? Mas não deve se distanciar tanto ao ponto de a gente não identificar a pessoa que está ali falando, ser um personagem, uma maquiagem, certo? Agora, vamos entrar na nossa última. Vamos falar do gerundismo. É um problema de coesão, tá? Junto com o queísmo, são problemas graves a respeito da coesão. Por quê? Ou a gente coloca que para juntar tudo, ou a gente usa visando, notando, concluindo, verificando, portanto, causando dano. Isso tudo porque a gente não consegue usar os elementos de coesão que eu acabei de mostrar.
tá? Então, vamos ver. O gerundismo. Não há problema em usar o gerúndio, né? Mas existe casos em que ele não é adequado. E aí você demonstra a falta de domínio das técnicas de coesão. Quando é que o gerúndio é adequado? O gerúndio é para falar de situações concomitantes, são verbos concomitantes, tá? Ou uma ação que acontece anteriormente à outra, por exemplo, como eu falei, como eu falo sempre, chegando lá, me avise. Nesse caso, é uma oração, a gente tem uma oração verbal reduzida de gerúndio, tá? Porque quer dizer, quando chegar lá, me avise. O gerúndio pode substituir a temporal, a condicional, tá? Preenchendo os requisitos, a tutela deve ser deferida. Se preencherem os requisitos, a tutela deve ser deferida. Certo? Mas ainda assim, nesses casos, ainda que adequado, vejam que a, a conjunção, ela é mais clara, ela é mais certeira, ela é mais objetiva, ela estabelece mais claramente o que você quer dizer, certo? Então, de acordo com a norma padrão, são duas as possibilidades de gerúndio. Quando expressa uma ação anterior à outra, tendo a parte apresentada sua réplica, tornem os autos conclusos. Quando expressa, né? Quando expressa ações concomitantes, solicitou os medicamentos da Secretaria de Saúde, esperando recebê-los. Aí eu tenho ações concomitantes, tá? Agora, quando eu digo que a agência de viagem atrasou o voo, depois cancelou o voo, não colocou ninguém em hotel, deixou todo mundo no aeroporto, causando danos, não. Esse causando danos é como se fosse a consequência do que eu estou dizendo, ou seja, é uma ação posterior à outra, né? Então, formas erradas. Quando a intenção é trazer uma qualidade, uma característica, por exemplo, a apelação visando a reforma da sentença é intempestiva. Não é a apelação visando, não. A apelação cujo objetivo é a reforma da sentença, ou a apelação que visa a reforma da sentença, não, mas não visando. Tá? Quando expressa ação posterior a outra, choveu muito em Recife, tendo ocorrido diversos acidentes. Não, essa é a consequência, né? Passou a vida em Paulo Afonso, tendo morrido em Aracaju. É uma ação posterior à outra, né? Formas erradas ainda, né? Quando expressa uma consequência em relação a outro verbo. A demandada impedia o pai de ver os filhos, gerando graves danos psicológicos a eles. É a consequência. Não cabe. Quando expressa uma ação futura e vem acompanhado de verbo no infinitivo. Vou estar fazendo, essa é a pior, todo mundo conhece, né? Que é a linguagem do telemarketing. Vou estar verificando para a senhora. Não, tá? É, Agora, como eliminar o gerúndio? Vejam, face a situação narrada, é imperiosa a concessão da tutela antecipada e conivente ante o caráter de urgência de tal medida. Não, gente. Não, é porque eu troquei e acho que não tô. Deixa eu voltar aqui. Boa, bem lembrado. Deixa eu compartilhar a tela em que eu estou. Deixa eu compartilhar. Estão vendo agora? Eu... Agora sim, né? Ai, graças a Deus. Obrigada, pessoal. Caso a situação narrada é imperiosa a concessão da tutela antecipada e conivente entre o caráter de urgência de tal medida. Estando presentes os requisitos exigidores da redação liminar, é justa a determinação por sua excelência, como forma de assegurar ao requerente o cumprimento da obrigação paterna, mantendo o pensionamento em favor do réu atendendo. Vejam quantos gerúndios. Ele colocou gerúndio em tudo, em tudo. Ele usou quase conectivo em um. O conectivo dele foi o gerúndio. Tá vendo aqui?
Estando presentes os requisitos, aqui ele usou ali, ok, né? Uma vez que estão presentes, ainda pode ter valor causal, né? Eu falei do valor condicional e do valor temporal, mas ainda pode ser causal, mas é uma ação anterior à outra. Ok ali. Agora aqui não. Mantendo o pensionamento, atendendo ao requisito do binômio, não. Certo? Ali está errado. Vejamos, pelo exposto, imperiosa a concessão da tutela antecipada devido à urgência da demanda, pela situação em que se encontra o alimentante que possui outros filhos para sustentar. Assim, presente igualmente o requisito. Ali eu estabeleci, né, que eu prefiro usar a conjunção. Assim, presente igualmente o requisito da probabilidade do direito, uma vez que está aprovada a constituição de nova família e a consequente alteração de sua situação econômica, faz-se necessária a redução do percentual de alimentos por decisão liminar. Ficou claro, né? E não usei gerúndio. Não foi? Vejam essa. As declarações trazidas na contestação não estão, em sua totalidade, em consonância com a realidade. Haja vista que o requerido Peraí, deixa eu... Haja vista que o requerido reconheceu apenas a união do casal, buscando afastar a requerente do direito à partilha do bem edificado na constância da união, alegando ser fruto de doação. Vejam que problemática é essa construção, né? Primeiro que o haja vista, depois do haja vista, a gente deve colocar um substantivo, né? Haja vista o reconhecimento apenas da união do casal, eu vou reconstruir aqui, né? É preciso colocar, reestruturar para colocar um substantivo, depois de ser haja vista, tá? As declarações feitas na contestação não são totalmente verdadeiras, uma vez que, apesar de o requerido ter reconhecido a união estável, buscou burlar, ao alegar ter sido fruto de doação, o direito à partilha do bem edificado na constância da convivência. Certo? Ficou claro, simples, direto, objetivo, e eu disse tudo com menos palavras. E de forma não truncada, porque aqui está truncado, né? Deu para perceber? O demandado compareceu em ID. Gente, quem é que comparece em ID? Que é isso? Não existe, né? O demandado compareceu em ID tal, apresentando contestação, sustentando, primeiramente, que alguns dos medicamentos solicitados pela parte autora não estão incluídos na lista do RENAME, dentre eles apenas o medicamento Carvedilol é fornecido pelo SUS. O demandado apresentou contestação ID tal, a gente pode escrever ID assim, pode escrever ID assim, não tem problema. Cadê? Alegando com a informação, cadê? A informação está aqui. Ao alegar ter sido fruto de doação. Tá aqui. Viu, Camila? Não soneguei nenhuma informação. Deu para ver? Joia. O demandado apresentou contestação e não ele compareceu no ID, porque ninguém comparece no ID. Ele apresentou contestação, ele aparece ID tal, por meio da qual sustentou a não inclusão na lista do RENAME de alguns medicamentos solicitados, com exceção do Carvedilol, que é fornecido pelo SUS. Mesma coisa, né? Agora vamos para a construção. Deixa eu voltar aqui. Estão me vendo toda agora, né? Bom, a gente vai falar agora da construção do parágrafo, do período, da frase. O parágrafo, ele é um mini texto. Ele tem a mesma estrutura do texto. Ele, como mini texto, é uma parte integrante dele, tá? E ele tem, da mesma forma que o seu texto dissertativo argumentativo, ele tem a mesma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Claro que ali, no meio, né, no desenvolvimento do seu texto, que é um texto bem longo, com outros parágrafos, né, com diversos parágrafos, ali, cada parágrafo não obrigatoriamente vai ter uma conclusão. Alguns vão, outros não. Agora, é preciso ter em mente essa estrutura, certo?
E como é que você vai dividir o parágrafo? Ele vai ter entre 5, 6 linhas ali. Não dá para ter um parágrafo 9, 10 linhas, tá? É bom ter bom senso também, para não cansar quando você lê e vir que aquele parágrafo é cansativo, gente. Vocês dividem, eliminam palavras desnecessárias, tá? Ele só não pode ser cansativo. Ok? Esse é o parágrafo do desenvolvimento. Na narração, quando você vai contar os fatos, o ideal é que seu parágrafo seja um tópico ali, tá? Parágrafo é um período só. Mas no desenvolvimento, e ali é a essência do texto dissertativo argumentativo, o parágrafo tem 2 ou 3 períodos, né? O período vai da inicial maiúscula até o ponto, tá? E para você dar ritmo. Aí você coloca um maior, um menor. Ah, não dá para fazer 3 parágrafos e 3 linhas cada. Isso fica muito cansativo. E o importante é dividir aquele parágrafo grande, corrido, sem ponto nenhum. Pelo amor de Deus, você sabe que ali você enlouqueceu e que você vai enlouquecer o seu leitor. Ele vai passar mal de raiva de ter que ir e voltar, porque você com certeza encheu um monte de informação no meio e ele já se perdeu. Com toda certeza, eu não posso nem ver, nem preciso nem ver o parágrafo. Se você não colocou ponto no meio, você saiu emendando uma coisa na outra, freneticamente, e, e deu ruim, né? Mas vamos lá. Sim, no parágrafo, como o texto tem uma tese a ser defendida, você vai abrir um parágrafo a cada nova tese, porque ele tem a mesma estrutura do texto, né? A cada nova ideia, a cada novo argumento, você abre um parágrafo, certo? E segundo Otton Garcia, deixa eu me aparecer, deixa eu voltar aqui. Segundo Otton Garcia, a ideia principal do parágrafo deve vir nas extremidades, ou no começo ou no fim. Sempre, sempre, sempre eu prefiro que venha no começo. Porque a pessoa dá aquele respiro entre um parágrafo e outro, já começa a leitura assim, aprendi aquilo, absorvi, tá? Aí agora ela retomou o fôlego para ler, ela vai ler a informação mais importante, tá? Outro dia, eu sugeri, inclusive, que iam fazer uma petição alegando uma litispendência, e eu disse, essa informação das datas, né, a informação mais importante, o que caracteriza a litispendência, ela tem que vir aí, no primeiro parágrafo, depois vai explicar o resto. Mas ali, no primeiro, vem a primeira informação. Aí você começa enrolando, enrolando, para chegar, você já cansou a pessoa. Certo? Então, deixa eu voltar aqui para compartilhar a tela. Segundo Otton Garcia, a frase ela é todo enunciado suficiente por si mesmo para estabelecer comunicação. Normalmente é composta de sujeito e predicado, mas não obrigatoriamente. Por vezes, há orações sem sujeito. Oração é a frase que possui um verbo. E cada oração é um verbo, tá? Já o período é o enunciado que vai da inicial maiúscula ao ponto final. Se ele for simples, pode ser confundido com a própria oração. E se for completo com a frase, tá? Quanto à estrutura sintática, a informação que ele traz. Quanto à característica da integridade gramatical explícita, este sujeito e o predicado, a frase pode ser simples ou complexa, com várias unidades oracionais. Esse agrupamento de orações é o que merece o nome de período, certo? Essa oração, essa frase aí, que pode ser simples ou complexa, é o que eles chamam de período. O âmbitus verborum, segundo Cícero. Achava que era outra pergunta. Isto é o circuito de palavras encadeadas para formar um sentido completo. Entretanto, pela nomenclatura gramatical, brasileira ou não, vigente e tradicional, também a frase simples se diz período simples e a complexa é o período composto. Mas isso aqui é questão de nomenclatura, tá?
Vamos adiante. Para haver comunicação, a frase precisa ser gramatical e inteligível. Assim, você deve evitar ambiguidade. Vejam só. Aqui, o ciúme do marido acarretou a separação. Quem sentiu ciúme era o marido ou a mulher em relação ao marido? A gente não sabe. Vai sim, Silvia. Eu vou compilar tudo não necessariamente todos os slides, mas eu vou compilar, fazer um compilado disso aqui e enviar, tá? Aí vejam, o ciúme do marido, quem é que sentia? Era o marido que sentia ciúme e por isso decidiram a separação? Ou a mulher tinha ciúme do marido e acarretou a separação? Ninguém sabe, né? Tautologia, evite os círculos viciosos, a repetição de ideias. Isso faz mal à saúde porque não faz bem. Aqui tá claro, né? Mas em outros momentos eu trouxe algumas redações aqui de petição que ficam falando a mesma coisa. O período, aí traz a informação no primeiro período do parágrafo, aí no terceiro período do parágrafo diz a mesma coisa. Isso é péssimo. Incongruência, isso é, incompatibilidade semântica e contradições incoerentes. Contradições e incoerências. Vejam, tem coisa que está longe de ser real, está longe de parecer com a realidade. Né? Se o pai, numa contextuação de alimentos, né, diz que o filho só gasta, ele pode argumentar o que for, aí chegar no negócio lá e dizer que o filho só gasta R$ 200, isso é incongruente, porque não tem condição disso ser real. Então, sua petição já, da mesma forma que eu fiz ai, meu Deus, uma conciliação, eu estava na época em curso de formação ainda, em Salvador. Chegou um cara e uma mulher fazendo a conciliação, né, dos filhos, lá, para a pensão dos filhos. Aí, o salário do cara estava exposto lá, a gente já sabia, e a gente precisava saber o dela, né, para viabilizar esses gastos. Só que ela não queria dizer que ela ganhava, porque ela era dona do negócio lá, enfim. Ela não queria, porque naquele momento ela estava ganhando mais que ele. Eles começaram a vida, ele ajudou, ela não ganhava bem, mas aí ele, enfim, na convivência ali, ele estava no período mal e ela que estava ganhando mais. E ela não queria apresentar o valor. Mas, bom, só pode ter conciliação assim, porque como é que a gente vai dividir o gasto proporcionalmente, né? Aí ela vai querer arrasar lá e pedir 1.001 coisas. Tem um depoimento da nossa defensora e coordenadora do crime, Fabiola, que ela fala, não ia estar em família não, porque a mulher queria lá pedir para botar aparelho no filho, queria colocar isso nos alimentos, botar aparelho no filho, o menino só tinha 7 anos, eu disse a ela, né, para botar aparelho. Bom, aí vejo que essa narrativa é incongruente, porque aí nessa hora a Fabiola perguntou, vai colocar onde? Na gengiva? Eu acho que tem que cortar essa parte da gravação, porque esse depoimento é de Fabiola. Mas, enfim, são coisas que são contraditórias, que não tem como. Isso causa a falta de credibilidade nos seus pedidos. É preciso ter cuidado com isso também, né, na hora de construir o seu argumento, porque você está falando aqui do parágrafo argumentativo, tá? A impropriedade ou a ausência de elementos de transição entre os segmentos de uma frase e outra, pior erro, tá? É a ausência de conectivo, eu falo, entre um período e outro, uso conectivo, entre uma oração e outra, uso conectivo, entre um parágrafo e outro, uso conectivo, tá? Omissão de ideias essenciais à progressão lógica. Vejam, em razão do réu e sua esposa terem empregos estáveis, o financiamento bancário foi realizado formalmente junto ao banco em nome destes, pois, em virtude de suas melhores condições financeiras, o montante seria liberado mais rapidamente junto à instituição bancária. Junto a também não existe, né? Eu já falei com vocês nos erros mais frequentes. Convém ressaltar, aí do nada, convém ressaltar que essa prática é rotineira nos meios familiares, a exemplo das partes do processo. Ele colocou isso aí, jogou, né? Escrevendo, em razão de o réu e não do réu, em razão de o réu e sua esposa terem empregos estáveis, o financiamento bancário foi realizado formalmente no banco em nome destes, pois, em virtude
de suas melhores condições financeiras, o montante seria liberado nacionalmente. No entanto, convém ressaltar que essa prática é rotineira dos meios familiares. A exemplo das partes do processo. Isso é o trecho, né? A autora recentemente descobriu que havia valores debitados mensalmente junto ao INSS, sem saber que se tratava, sem saber do que se tratava, então resolveu comparecer ao Instituto Nacional de Seguridade Social da comarca de Guanambi, aí o onde está certinho, né? Onde obteve o extrato e foi informada que existem descontos mensais efetuados em valor do banco tal. Que tais descontos, vejam aí o problema dessa conexão, né? Que foi informada que existe, que tais descontos seriam empréstimo consignado, cujo número do contrato no entanto, os referidos descontos são objeto de um empréstimo que a autora não tem conhecimento. Um objeto que a autora não tem conhecimento. A autora não tem conhecimento sobre, não tem conhecimento do empréstimo. Aí vejam a importância da regência com pronome relativo, né? É escrevendo, a autora, pessoa humilde, pouco instruída. Isso começou assim, né? Aí tá cortado. A autora, pessoa pouco instruída, segurada do especial do INSS, descobriu o desconto mensal de valores de seu benefício. Sem saber do que se tratava, compareceu ao INSS de Guanambi, onde obteve seu extrato e foi informada de que tais descontos se deviam a um empréstimo consignado no banco tal, conforme o contrato anexo. No entanto, a autora jamais realizou esse contrato, do qual nem sequer tem conhecimento. Não tem conhecimento do contrato, né? A parte estava aqui, ó, no começo. Estava aqui. A parte atora, pessoal humilde, por gestão segurada, ocorre que a requerente jamais efetuou um empréstimo junto à instituição financeira e que, como foi narrado, nunca em agência de referido banco. Atualmente, os descontos devidos chegam a cerca de tanto. Valor esse, gente, eu falo tanto dessa técnica de coesão horrível aqui. O valor chega a tanto. Valor esse, odeio. Certo? Aí poderia dizer, o que é devido em dobro. Certo? Frisa-se que a autora... Deixa eu ver a pergunta aqui. Em razão de o réu. Porque vejam aqui, ó. Eu falei isso já, mas eu vou falar novamente. Vejam. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Em razão do réu e sua esposa terem. Quem é o sujeito desse terem empregos estáveis, desse verbo? Ter. Quem é que tem? O autor e a esposa. Eles são sujeitos disso aqui. É um sujeito composto, né? Desse verbo ter. Então, eu não posso grudar, não existe sujeito preposicionado. É uma coisa que, em razão de eu ter emprego, eu não falo de eu ter emprego, eu falo de eu ter emprego estável, tá? Então, é em razão de o réu e a esposa, certo? Deu para entender, Camila? Eu falei desse erro lá na primeira aula, sobre os erros mais frequentes. Como organizar um bom parágrafo? O parágrafo é uma composição textual formada por um ou mais períodos, e nele estão contidas as ideias central e secundária. A ideia central é o tópico frasal. Tá? É a ideia mais importante, é o norte do seu parágrafo. Você vai colocar logo no começo e os outros períodos vão justificar. Essas informações secundárias são as fundamentações da sua informação principal, tá? Antes de iniciarmos os textos, escolhemos os assuntos a serem abordados. Assim, cada parágrafo deve corresponder a cada uma dessas ideias. É claro que as ideias mais complexas podem ser desenvolvidas em mais de um parágrafo, tá? Como eu falei, no desenvolvimento a gente vai ter muitos parágrafos, certo? E aí talvez a gente precise desenvolver uma ideia em mais de um, para ele não ficar grande. Objetivamente, o ideal é dividir o parágrafo em 3 períodos, intercalando um curto e um curto, um longo, um mais curto, certo? Como eu falei também, não podemos alongar o parágrafo para o texto não perder o ritmo, nem o leitor o interesse.
O tópico frasal, já falei, é a informação central do parágrafo, é o que deve aparecer primeiro no período. É possível que a ideia núcleo venha dividida em dois períodos, nos dois primeiros períodos mais curtos, tá? Ou em mais parágrafos também, mas assim, ela deve vir no começo, tá? Assim, o parágrafo dividido em introdução, que contém o tópico frasal, desenvolvimento, que explica a ideia central, e a conclusão, que às vezes não aparece, né? Escolhido o tópico frasal, só resta a fundamentação. Pronto. Aqui são as questões do tópico frasal, né? A declaração inicial, aí depois da declaração inicial você vai descrever a situação, definir, certo? Mas é essa a ideia. Você escolhe e fundamenta. Quando eu ensinei sobre comunicação, como é que você faz isso, eu falei que você vai dispor, né, vai fazer essas relações. Como eu falei em estabelecer relações paradigmáticas, que é esse brainstorm. A gente vai escrever em tópicos tudo que a gente quer dizer, e ali a gente vai relacionar as ideias secundárias, as ideias que fundamentam aquilo que eu escolhi. E aí, né, a gente vai ter a declaração inicial, que é do tópico frasal, tá? E depois a gente pode usar a definição do que é aquilo, é, a discriminação de algumas possibilidades decorrentes daquilo, que podem fundamentar o que você vai querer depois, certo? Fundamentar o que você vai pedir. Vejam, como organizar um bom período. Primeiro, a gente atenta para o fato de que a tese, a oração principal, ela encerra quase sempre a ideia principal. Essa tese, a oração principal, encerra a ideia principal. Então, a gente deve colocar essa oração principal logo no começo. E qualquer coisa subordinada a ela vem depois. Por isso também que a gente prefere a ordem direta. Quando eu coloco uma oração principal e uma oração subordinada, é porque eu coloquei a ideia principal ali, tá? Às vezes, entretanto, o que acontece não é o que acontece. Aí precisamos escolher bem o que colocaremos na oração principal e como vamos encadear as ideias secundárias ou subordinadas. Porque o nosso objetivo é dar mais eficácia ao discurso e torná-lo mais persuasivo, certo? E aqui o meu conselho de sempre é encadear as ideias por meio de conectivos. Seria importante conhecer as conjunções coordenativas, as subordinativas, tudo isso que a gente viu aqui, né? Porque ao estabelecer as relações entre as ideias que desejamos expressar, escolhemos o conectivo adequado. No entanto, também é preciso demonstrar o seu ponto de vista. É claro, quando você está falando do seu texto, você define uma tese, né? Você define uma tese, o seu ponto de vista. O seu ponto de vista ali é a sua ideia principal, é o seu desejo, é aquilo que você deseja com a sua comunicação, certo? Você está querendo a adesão do seu interlocutor à sua tese, ao seu ponto de vista. Então, depois de escolhida a oração principal, que será a informação mais importante, ela deve ter posição de destaque. E isso, segundo Otton Garcia, é a extremidade do texto. Mas eu prefiro que ela venha no começo. Pode ser extremidade do começo e extremidade do fim, mas eu prefiro que ela venha no começo. Tá? Atenção, quando tentamos colocar as ideias principais nos extremos, aí é o cuidado. Quando você tenta colocar lá no final, às vezes você precisa fazer algumas intercalações, deslocar ideias secundárias ali para o meio, para o miolo do negócio. E aí, distanciar o começo do fim. Aí a pessoa fica perdida, né? Aí, se você não consegue fazer isso, se você enxerta muitas informações, você vai acabar prejudicando a clareza do seu texto. Ele vai ficar truncado. Então, o ideal é que ele não prolongue muito e coloque logo no começo, certo? O redator, né? Também é importante não construir períodos muito longos, com muitas vírgulas, porque isso vai torná-lo truncado e cansativo. E aqui eu trouxe alguns tipos de argumentos, mas a gente vai passar para a fundamentação jurídica, tá? Que essa parte a gente não consegue abordar aqui, né? Por isso ela não estava na ementa. Mas vamos lá.
A fundamentação é essa parte do meio. Na narrativa, a gente vai trazer esses períodos curtos, topicalizados, certo? Mas, porque ali a gente quer informação. O contrato foi realizado no dia tal, sempre foi pago pontualmente. No entanto, a narração vai seguir um ciclo, né? Você dá a informação do começo, a ordem cronológica, e ela vai chegar no clímax. A pessoa realizou o contrato dia tal, sempre pagou pontualmente. Contrato de plano de saúde, por exemplo. Adoeceu no dia tal, precisou de realizar tal exame, mas houve a negativa. Aí a gente criou o problema. O ponto máximo, o que é que a gente quer? Que o plano seja obrigado a fornecer e que pague indenização por isso. Pronto. Essa é a narração. E você não pode trazer essas incongruências, né? As mentiras, as emoções, as loucuras, a afetação, porque você, como defensor, você é operador do direito, você não pode passar isso para o texto, né? Você é técnico, certo? Na fundamentação jurídica, aí o parágrafo ele vai ficar mais complexo, tá? A gente faz períodos mais curtos, porque, como eu falei, aqueles longos, eles são muito enfadonhos. A gente coloca a ideia principal no começo do parágrafo, e ao citar a ementa do julgado, a gente vai trazer isso para fundamentar, né? A gente vai trazer jurisprudência, julgado, pode trazer doutrina, mas como eu falei, o argumento de autoridade hoje não é doutrina, é só se a gente tiver, precisar criar uma tese que não tem jurisprudência, a, a adequação do fato à norma, ela também não é perfeita, aí a gente precisa criar uma tese, aí a gente precisa vir com o Freire Didier, com a galera, os grandes, né? Para fundamentar o nosso ponto de vista, para dar peso a ele. Mas, não sendo o caso, ter jurisprudência sobre o seu assunto, aí você vai trazer esses julgados. E aí tem que ter muito cuidado, porque às vezes a jurisprudência é muito longa, não dá para a gente ficar lendo aquilo. E você quer que a pessoa veja a parte importante, né? Você fica, aqui, ó, tá igualzinho ao que eu quero. Aí você pega aquela parte que tá igualzinho ao que você quer, você tira, elimina o que não precisa. Aí o que você eliminou, você coloca entre reticências entre colchetes, esse sinal aqui, tá? E deixa o que interessa. Claro que você não vai mudar o sentido da jurisprudência fazendo esse corte, tá? E se fizer citação de doutrina, você vai fazer a mesma coisa. Tirar, botar, tudo que você eliminar, seja de julgado, de doutrina e de artigo de lei, né, ato normativo, você pode, o que você não quiser, você coloca o colchete com a reticência no meio. Se eu estou querendo só o inciso quarto de um artigo, eu coloco o caput, cito o caput, elimino os três incisos lá do meio, coloco o colchete ali e trago só o inciso que eu quero, certo? Para fazer a citação da doutrina, vamos lá. Qual está a doutrina? Precisa fazer uma introduçãozinha, né? Nesse sentido, faz necessário mencionar o entendimento do professor fulano, segundo o qual a corroborar o exposto, insta a transcrever o entendimento do renomado fulano, que preconiza inverte. Você podia tirar esse inverte e colocar 2 pontos, tá? Porque os 2 pontos já indicam que você vai trazer o que ele falou. A esse propósito, nos respeitáveis dizeres do eminente fulano, tá? Como citar a doutrina? Continuando. Explicando melhor, fulano preleciona que, no campo doutrinário, fulano ensina que, na mesma linha de pensamento, fulano afirma que isso, né? E assim entende que. Bom, a gente aprendeu a fazer citação direta nas regras de padronização, né? Por isso que é importante tudo aquilo que eu trouxe sobre padronização, sobre como fazer citação direta, como fazer citação indireta. Aqui esse afirma que você pode trazer com as suas palavras, tá? O que ele disse, tá? Se você colocar o entende que e assim entende que, você vai transcrever o que ele disse, aí você vai fazer a citação direta com mais de 3 linhas, fazendo recuo, com espaçamento simples,
na citação um corpo a menos, se o seu corpo é 12, você vai colocar 11, tá? Sem itálico e sem aspas. Como citar julgados? Assim, nesse sentido, agora, gente, sempre é bom trazer uma pequena introduçãozinha sobre o que você quer. Você está explicando ali o que é lutipendência, aí você vai trazer o entendimento de Fred e de Aí você diz, né, que na ação consta isso, a identidade de parte, de objeto, de causa do pedir, e nos dizer de fulano, litispendente significa, aí ele vai explicar. E o efeito deve ser a extinção ou subsidiariamente a conexão. Aí vai trazer o que fulano ensina, né? Aí mesmo. Assim, nesse sentido, em julgamento recente e muito semelhante, decidiu a terceira Câmara. Você faz uma média introdução do que essa terceira Câmara vai dizer, porque você faz um link e já garante que a pessoa vai ler. Né? Assim, nesse sentido, em julgamento recente e muito semelhante, decidiu a terceira Câmara de Direito do Tribunal de Justiça é necessário não perder de vista a posição sedimentada da jurisprudência pátria diante da matéria em exame, conforme se depreende da ementa a seguir. A esse propósito, insta a mencionar o acordo da turma tal, cujos fundamentos corroboram a tese do autor, tá? Continuando. Pelo exposto, constata-se que a jurisprudência dessa Suprema Corte é pacífica quanto à possibilidade de ou da o tema repousa em jurisprudência pacífica da qual se extraem julgados como o caso tal, em que registra-se ainda o caso tal, em que o tribunal considerou isso, isso e isso, considerou que isso, isso e isso violou o artigo tal, né? Os precedentes relatados reafirmam que a tipificação, aí eu trouxe exemplos, né? A tipificação do delito de desacato é rechaçada internacionalmente. Inclusive, o referido crime, além de flagelar a liberdade de expressão, também viola outros preceitos fundamentais, entre os quais destaca o republicano. Ao compartilhar o entendimento, ao compartilhar do mesmo entendimento, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão, recurso especial tal, na qual reconheceu, na decisão, né? Dessa forma, vale trazer excertos da ementa do julgado no processo tal que tratava de, aí coloca os dois pontos. Nesse sentido, vale destacar a decisão proferida nos autos tais, de relatoria do eminente ministro tal, segunda turma, cuja fundamentação é a seguinte, dois pontos, aí traz, tá? E aqui eu também trago frases para citar artigo, isso vai para vocês também, né? Segundo o comando, incerto no artigo tal. Nunca ateou de, tá? Na primeira aula, quando eu falei dos erros frequentes, a gente já eliminou isso. Consoante a inteligência do artigo tal, por força do disposto no artigo tal, assim, o artigo tal do Código de Defesa do Consumidor, verbes, dois pontos. Mas o ideal aqui é em verbes, tá? Para quem vai colocar, coloca completo. Sim, aí eu falei, né, que você pode citar para dar destaque o artigo dando destaque ao inciso que interessa, você pode só grifar, grifar a parte que lhe interessa e coloca grifo nosso. Mas eu prefiro eliminar, porque aí você deixa o texto mais conciso, tá? E nada impede que você, depois de eliminar, ainda grife o que você quer. Agora vamos lá para os modalizadores. O que são modalizadores? Deixa eu voltar aqui. Como eu falei, a gente deixa a marca no texto. Quando a gente precisa defender uma opinião, quando a gente precisa defender uma opinião, trazer alguém para adesão da nossa tese, a gente usa argumento, reforça a nossa linguagem e precisa deixar algumas marcas. Nós deixamos marcas no texto. E essas marcas não são de subjetividade, tá? As marcas de subjetividade são aqueles adjetivos, advérbios. Aqui não. A gente vai dar força ao que a gente está dizendo. Vejam, por meio deles deixamos nossa marca, nossa posição no texto. Tudo que vem falando desde o começo está interligado. A escolha de nossas palavras e a forma pela qual iniciamos os parágrafos mostra a nossa opinião e o posicionamento que estamos defendendo. Vejam como é claro.
É importante destacar ainda, a doutrina majoritária tem enfatizado que é unívoco que, evidencia-se, portanto, que merece observação, a temática afeta aos, é patente que, a gente está dando ênfase, né? A decorrência lógica dessa situação não há dúvida de que, é evidente que, fundamental destacar que, impede ressaltar que a gente está sempre dando ênfase, demonstrando convicção, tá? Vale salientar isso. Em verdade, tem-se não sei o que lá, certo? A partir de trás, vejam, aqui os exemplos. A partir de trás premissas, é fácil notar que existem três requisitos básicos comuns a duas modalidades da DPF. É importante considerar também que a tese defendida, que eu chamo a atenção para o começo do meu parágrafo, tá? Modalizadores de oposição. Assim, não cabe alegar que, a respeito de tais opiniões, essa não foi a posição abraçada por este Supremo. Cumpre rechaçar a assertiva que, se de um lado a questão disso, de outro, aí eu vou pesar valores, tá? Não se admite que, não é plausível afirmar que eu amo desarrazoado, né? Você está dizendo que a pessoa está louca, mas de forma chique, comedida. É desarrazoado. A mais, causa perplexidade a expressão. Não há cenário. Eu não voltei, né? Eu já imagino que seja isso que vocês estão falando. Eu estou compartilhando, gente? Peraí. Eu vou voltar. A mais, causa perplexidade a expressão. Não há cenário fático mais incompatível com a Constituição do que esse. Não se revela aceitável nem lícito. Não há margem, portanto, não se pode acatar a visão dissociada da realidade, é uma coisa que desarrazoável, né? É certo que não se pode isso, porém não é possível aceitar. Aí que eu faço o peso, né? É certo, de um lado, é certo que não se pode aceitar isso, porém também não se pode, porque eu estou pesando, o argumento dele é esse. É certo que não se pode isso, mas também não é possível aceitar que o Poder Judiciário, no caso específico do Tribunal Superior do Trabalho, assuma de fato a posição de. Desse modo, aí veja, eu diminuí, né? A mera possibilidade de utilização de outros meios processuais não basta para justificar, né? Reforço, modalizador de reforço e retomada, né? Conforme já foi destacado, cumpre ressaltar que, como já salientado, impende ressaltar, eu estou ressaltando, né? Trazendo novamente. Impende salientar que a maior motivação da propositura desta ação, com efeito, não é razoável, como já salientado, há consenso, né? Com efeito, está caracterizada sobremaneira a subsidiariedade, bem como de serem os dispositivos, aqui falha pelo paralelismo, né? Porque ele está caracterizada a subsidiariedade, bem como a lesão violenta aos dispositivos fundamentais. Aí ele respeitaria o paralelismo das formas, né? Colocaria estruturas paralelas, de um lado, desse bem comum, né? Dessa locução positiva aditiva, e do outro, ele está unindo paralelo, mas aqui ele trouxe estrutura completamente diferente, tá? Mas, modalizador e conclusão retomada. Diante do exposto, o anteexposto, para que tudo isso fique mais claro, diante desses pressupostos, é necessário reiterar, em síntese, ver-se desse modo, da análise da controvérsia, constata-se que há de se observar no ponto que isso posto, conforme demonstra a jurisprudência e a doutrina citada, o judiciário não pode se imiscuir, tá? E aqui o destaque, como eu falei, usar negrito, tá? Se você quiser destacar alguma coisa no meio do que já está negritado no trecho de negrito, você pode sublinhar a palavra, não o trecho todo novamente, tá? E o itálico, lembrando que ele só serve para destacar palavras estrangeiras. Ok? Certo, pessoal? Chegamos ao final. Eu quero saber quem tem dúvida, o que vocês acharam. Se vocês, nesse final do curso, já conseguiram operar as mudanças. Porque aqui, né, é para vocês estarem firmes já, sabendo o que estão fazendo, sabendo as escolhas, fazendo escolhas informadas.
né? E aí, Hoje não deu para eu acompanhar direitinho, não, porque fiquei fazendo uma coisa e Ed, outra. Estava aqui na correria. porque Mas depois eu vou leste pegar não essa para, né? última aula, porque foi difícil hoje. Oh, Foi corrido hoje, Bruna. imagino. Eu tenho uns processos aqui que eu estou instruindo aqui do FAGEN, então fiquei aqui ouvindo, mas você sabe que a gente presta atenção em um lado, eu presto atenção no outro. Aí não dá para, senão eu erro aqui nos processos. Então, hoje eu não posso falar muito, não. O Ed, eu imagino. É. Eu que agradeço a vocês, pessoal, muito pela presença de todos no curso, tá? Fiquei muito feliz e satisfeita com vocês aqui. Muito, muito bem. Espero que a gente se encontre na defensoria, é, é, na defensoria, nas próximas aulas, no Instagram. Eu estou à disposição de vocês. Aí a gente vai encaminhar, né? Lembrando que não vai estar disponível no YouTube as aulas, a gente só vai encaminhar ao público interno, e aí eu já deixo o apelo da SDEP para que vocês Uhum. não compartilhem o link, quando vocês receberem, não compartilhem esse link, porque só foi autorizado internamente. Então, as aulas vão estar, né, não listada, então só vai ter acesso a essas aulas quem vai ter o link. Então, por gentileza, não compartilhe os links com o pessoal externo aí. Faça seu apelo aí, viu, Bruna? Por favor, viu? Não façam isso comigo. E é isso. E aí, outras aulas, Ai, com certeza, outros cursos, na verdade, outras aulas não, outros cursos, a gente vai tentar buscar aí pela SDEP. obrigada. Obrigada mesmo. Foi muito bom esse tempo com vocês. Foi ótimo. Então, pronto, vamos deixando por aqui. Tchau, Bruna. Tchau a Um todos, beijo. todas. Beijo.